Quando perder tudo dói, mas é assim que Deus começa a virar a sua história. O ponto da virada que você não percebeu ainda. Se você está aqui hoje, existe uma dor que talvez ninguém saiba, mas que consome a sua força todos os dias. A dor de perder algo que você lutou para construir. A dor de ver portas se fechando sem entender o motivo. A dor de olhar para a própria vida e não reconhecer mais quem você se tornou. E por mais que tentem te convencer do contrário, não é fácil lidar com isso. Porque quando você perde algo que carregava no coração, a sensação é de que perdeu uma parte de si mesmo. Só que existe algo que quase ninguém te diz. Muitas das histórias que Deus virou começaram exatamente aqui, no ponto em que tudo parecia desabar. A verdade é que você não está vivendo apenas uma perda, está vivendo um momento de revelação. Um momento em que Deus está te chamando para enxergar o que você nunca teria visto se tudo tivesse dado certo do jeito que você planejou. E talvez a sua mente esteja cansada demais para acreditar nisso agora. Talvez você só queira entender por que dói tanto. Porque parece que Deus ficou em silêncio justamente quando você mais precisava de uma resposta. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se for estratégia? E se for exatamente o lugar onde a história começa a virar? Antes de continuar, respire. Permita que o ar entre devagar, como quem está abrindo espaço dentro de si para algo novo. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa fingir que está bem. A única coisa que você precisa fazer agora é ficar comigo até o fim. Porque a forma como você interpreta a sua dor pode mudar completamente o rumo da sua vida. E talvez esta seja a primeira vez em muito tempo que alguém vai te mostrar que existe sentido no que você está vivendo. Acolha essa dor por um instante. Não lute contra ela. Não tente jogá-la para longe. Ela é real. E ignorá-la só te cansa mais. Quando você a acolhe, algo começa a se mover dentro de você. Porque Deus não transforma corações fechados, Ele transforma corações sinceros. E a sinceridade nasce exatamente aqui, quando admitimos que estamos cansados, confusos, feridos e precisando de direção. Talvez este seja o momento mais honesto da sua história. E Deus honra momentos honestos. Agora permita que essa verdade penetre no seu coração. A perda não é o fim da sua história. Ela é o início de um alinhamento profundo, que você só vai entender olhando para trás. Deus não está te destruindo. Ele está retirando o que não sustentava mais a sua alma. Ele está abrindo espaço para algo que você não conseguiria viver se continuasse caminhando da mesma forma. E por mais difícil que seja acreditar nisso agora, você vai perceber que o ponto em que tudo pareceu acabar é exatamente o ponto onde Deus começou a reconstruir você por dentro. Este vídeo não é sobre explicar a sua dor. É sobre revelar o que Deus está fazendo através dela. É sobre te mostrar que existe uma virada acontecendo, mesmo que ainda esteja silenciosa. E que existe uma ação simples que você pode fazer agora, mesmo no meio da confusão. Continuar aqui, presente, atento, permitindo que Deus fale com você. Porque a partir deste momento, você não está apenas enfrentando uma perda. Está entrando no capítulo onde Deus começa a reescrever a sua história com propósito, clareza e direção. O silêncio de Deus, que não é abandono, é alinhamento. Há um momento na caminhada espiritual em que o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer perda material. É aquele instante em que você ora, chora, suplica e mesmo assim parece que o céu está fechado. É como se tudo ao seu redor gritasse por respostas e ainda assim o único retorno que você recebe é o silêncio. Só que o silêncio de Deus não é desprezo, não é indiferença. Não é abandono, muitas vezes é direção. É a maneira dele te reposicionar
quando você não percebe que está caminhando para um lugar que não te faria bem. Você precisa entender algo essencial. Quando Deus se cala, Ele não está longe. Ele está trabalhando. O silêncio de Deus geralmente aparece quando Ele está fazendo ajustes profundos, daqueles que você só vai compreender depois. E nesse tempo, você pode até sentir que perdeu o controle, mas Deus não perdeu você. Ele está alinhando coisas que você não enxerga, mudando situações que você ainda não percebeu, organizando caminhos que você não teria coragem de tocar sozinho. O silêncio é o espaço onde o novo começa a ser costurado. A ausência de respostas não significa rejeição. Muitas vezes, ela é proteção. Porque se Deus respondesse na hora da sua angústia, talvez você aceitasse qualquer direção apenas para aliviar a dor, e não para cumprir o propósito. E Deus não quer te ver se movendo por desespero. Ele quer te ver caminhando com clareza. Em momentos assim, Ele permite que o barulho diminua para que você comece a ouvir o que realmente importa. Porque existem respostas que só aparecem quando a alma aquieta. Agora preste atenção. Existe uma ação simples, prática e transformadora que você pode fazer neste período. Faça uma oração curta, uma oração descomplicada, sincera e possível para quem está cansado. Apenas diga: Deus, me ajuda a entender o que esse silêncio está querendo me ensinar. Essa pequena oração abre uma porta dentro de você. Ela tira o peso da autocrítica, alivia a cobrança interna e cria espaço para que você perceba o movimento de Deus na sua vida. E aqui está algo que poucos admitem. A autocrítica destrói clareza espiritual. Quando você começa a se culpar por tudo, você se afasta da percepção correta do que Deus está fazendo. Então, a segunda atitude prática neste momento é parar de se acusar. Parar de repetir no seu coração que a culpa é sua. A culpa bloqueia. A vergonha paralisa, mas a compreensão liberta. E é essa liberdade que Deus quer te conduzir a experimentar. O silêncio que você está sentindo não está te excluindo, está te preparando, ele está te alinhando ao que virá. E por mais desconfortável que pareça agora, é nesse tipo de silêncio que Deus faz ajustes que transformam destinos. A queda que abre portas que você nunca abriria sozinho. Existe um tipo de queda que não vem para destruir, mas para despertar. Uma queda que revela aquilo que você não teria coragem de enxergar enquanto tudo parecia funcionar. Quando a vida te derruba, não é apenas pelo impacto, é para que você veja o que só aparece quando estamos no chão, porque no alto você se apoia nas suas forças. No chão, você finalmente enxerga a necessidade de direção, e é justamente aqui que Deus começa a abrir portas que você jamais abriria por conta própria. A queda tem um jeito único de arrancar ilusões. Ela te mostra que algumas coisas que você chamava de conquistas já estavam te aprisionando, que certos caminhos que pareciam promissores estavam drenando sua alma, que decisões que você adiava estavam, na verdade, corroendo sua paz. Quando Deus permite que algo desabe, não é para te humilhar, é para te libertar. A dor te afasta daquilo que você não teria coragem de largar sozinho. E essa separação, por mais dura que seja, salva você de destinos que nunca foram seus. Você precisa entender isso com clareza. Há portas que só se abrem quando outras se fecham à força. Há caminhos que só surgem quando o antigo desmorona. Há versões suas que só nascem quando a antiga identidade rui. A queda não é o fim. Ela é o choque necessário para interromper um ciclo que estava te consumindo. Deus usa o colapso como um divisor de águas, não como sentença. É a forma dele impedir que você continue caminhando para um lugar onde sua alma morreria aos poucos.
E aqui está algo simples, prático e possível para você fazer agora. Identifique uma única coisa que não faz mais sentido carregar. Apenas uma. Não tente resolver tudo ao mesmo tempo. Pergunte a si mesmo com sinceridade: o que essa queda está me obrigando a enxergar que eu evitava admitir? Essa pergunta abre clareza. Ela coloca luz onde antes havia confusão. Ela te ajuda a interpretar a queda não como falha, mas como revelação. Depois disso, reduza a resistência ao novo. A resistência é o que te mantém preso a ciclos antigos. É ela que te impede de perceber que Deus está abrindo algo diferente. Você não precisa decidir seu futuro inteiro hoje. Não precisa reconstruir sua vida em uma semana. Só precisa dar espaço para que a mudança aconteça. Quando você solta o que não te serve mais, a queda deixa de ser destruição e passa a ser libertação. A porta que Deus quer abrir para você não está no topo. Está aqui, neste chão onde você caiu. É nesse lugar que Ele começa algo novo. E você só precisa ter coragem de enxergar com honestidade o que esse momento está revelando. Quando Deus precisa te separar para te salvar. Há momentos na vida em que a dor de perder algo ou alguém não é um castigo, é um resgate. Deus conhece conversas que você nunca ouviu, intenções que você nunca percebeu, caminhos que você acreditava serem seguros, mas que estavam corroendo sua paz por dentro. Ele vê o que você não vê. E por isso, às vezes, Ele precisa te separar para te salvar. Precisa romper laços, desmontar rotinas, afastar influências e desestruturar ambientes que estavam te desviando do propósito que Ele tem para você. Essa separação dói porque você estava emocionalmente ligado ao que estava te ferindo. Uma parte sua acreditava que aquilo era necessário para sobreviver. Talvez fosse uma relação que já não fazia sentido, mas você insistia. Talvez fosse um trabalho que drenava sua alma, mas você não conseguia abrir mão. Talvez fosse um ambiente que minava sua fé aos poucos, mas que você se acostumou a tolerar. Quando Deus intervém, Ele não observa o quanto você quer ficar. Ele observa o quanto aquilo estava te matando por dentro. A separação divina nunca é cruel. Ela é precisa, ela é cirúrgica, ela te retira do que te destruía de maneira tão silenciosa que você só perceberia quando fosse tarde demais. Deus não espera você perder completamente a sua essência para agir. Ele corta antes, Ele intervém antes, Ele interrompe ciclos antes que eles se tornem irreversíveis. E é por isso que essa fase parece tão confusa. Não é fácil compreender que algo que você amava precisava ir embora para que você pudesse permanecer inteiro. Você precisa saber que essa separação não tem a intenção de te envergonhar. Ela tem o propósito de te proteger. A dor que você sente não vem do que Deus tirou. Vem do que você acreditou que precisava para viver. Mas aquilo que Deus remove nunca foi sua fonte, nunca foi seu sustento, nunca foi seu propósito. Era apenas um cenário transitório que se tornaria uma prisão se continuasse por mais tempo. A remoção é o cuidado que você ainda não reconheceu como cuidado. Agora respire fundo e observe a ação prática que você pode tomar de maneira realista. Se afaste por enquanto de um ambiente ou pessoa que alimenta ansiedade, culpa ou autossabotagem. Não precisa ser um corte definitivo. Basta dar um passo de desligamento emocional, um pequeno passo. Criar um pouco de distância. Proteger seu coração para que Deus consiga trabalhar em você sem interferências que distorcem sua percepção. Esse afastamento é possível mesmo para quem está exausto. É uma decisão interna. É você reconhecendo que não precisa continuar em lugares que ferem sua paz. É você permitindo que Deus reorganize a sua vida sem ter que lutar contra ambientes que te puxam de volta para o que Ele já está tentando te tirar. Essa atitude simples abre espaço para que a cura comece.
E aqui está uma verdade que muda tudo. Deus não separa você para te deixar sozinho. Ele separa para te reconstruir, para te fortalecer, para te preparar para uma realidade que você ainda não tem estrutura para sustentar. A separação é uma ponte, não um fim. A identidade quebrou. Então Deus começa a revelar quem você é. Quando tudo desaba ao seu redor, algo mais profundo também se rompe dentro de você. A identidade que você construiu ao longo dos anos, baseada em funções, conquistas, papéis e expectativas, perde o chão junto com a vida externa. E de repente você não sabe mais quem é, não sabe mais do que é capaz, não sabe mais se ainda tem valor. Essa sensação é devastadora, porque parece que o fracasso arrancou não apenas o que você tinha, mas quem você era. Só que existe uma verdade espiritual poderosa que precisa ser compreendida. A identidade que se quebra na perda nunca foi a identidade que Deus colocou em você. Foi apenas a identidade que a vida construiu em cima de dores, medos e exigências. Deus permite que certas estruturas internas desabem porque estavam sustentadas em coisas frágeis. Você talvez acreditava que era forte porque produzia, que era digno porque entregava resultados, que era importante porque era necessário para alguém, que era capaz porque tudo funcionava. E quando essas coisas desapareceram, sua identidade ruiu junto. Mas isso não é destruição, é revelação. Deus não está quebrando você. Ele está quebrando o que escondia você de si mesmo. A perda tem um poder que nada mais tem. Ela remove as camadas que você vestiu para sobreviver, para agradar, para não decepcionar, para ser aceito. E quando essas camadas caem, o que sobra é a verdade. A verdade sobre quem você realmente é. E é nesse ponto que Deus começa a sua obra mais profunda. Não quando você está inteiro por fora, mas quando está despido de máscaras por dentro. Ele não trabalha com personagens. Ele trabalha com o coração nu, honesto e quebrado. Porque ali, finalmente, ele encontra espaço para moldar. Agora preste atenção. Existe uma ação prática, simples e transformadora que você pode tomar neste momento, mesmo machucado. Pergunte a si mesmo com sinceridade: quem eu seria se tudo o que perdi nunca tivesse me definido? Essa pergunta te liberta da falsa identidade construída pelo medo e te reconecta com a identidade que Deus sempre viu em você. Não é uma pergunta racional. É uma pergunta espiritual. Ela revela o que a dor está tentando ocultar. Ela abre clareza para o que Deus está restaurando. Depois disso, escolha uma verdade bíblica para repetir durante o dia, apenas uma. Não precisa decorar versículos longos, nem fazer afirmações complexas. Escolha uma frase simples que afirma sua identidade espiritual. Algo como: Deus me chamou pelo nome, eu sou amado por Ele, eu não sou o que perdi, eu sou o que Ele está reconstruindo. Essa repetição não é mágica, é realinhamento. Ela reposiciona sua mente enquanto Deus reposiciona seu espírito. A identidade que você achou que perdeu nunca foi sua essência. Era apenas um rótulo. Agora Deus está revelando quem você é de verdade. E essa revelação é sempre mais forte, mais profunda e mais livre do que aquilo que foi quebrado. O lugar onde você parou é o lugar onde Deus começa. Há momentos em que a alma simplesmente trava. Você tenta avançar, mas não consegue. Tenta reagir, mas falta força. Tenta acreditar, mas algo dentro de você parece ter quebrado. E esse travamento faz você pensar que falhou, que perdeu o ritmo, que Deus te deixou para trás. Mas existe uma verdade que precisa ser dita de forma clara. A paralisia emocional não é fracasso, é ponto de início. É exatamente aqui, onde você acredita que não tem mais nada para oferecer, que Deus começa a reconstruir o que havia sido destruído. A vida te cobra movimento. O mundo te cobra ação.
As pessoas te cobram respostas, mas Deus não começa sua obra no barulho do esforço. Ele começa no silêncio da rendição. Ele não precisa que você esteja forte para agir. Ele precisa que você esteja disponível. E a disponibilidade nasce quando você para. Não porque deseja, mas porque não consegue mais continuar do mesmo jeito. O lugar onde você parou pode ser o lugar onde Deus finalmente tem acesso ao que você escondia de si mesmo. É no travamento que você percebe que sua força não era suficiente. É na pausa forçada que você enxerga que estava tentando carregar um peso que não foi chamado para carregar. É quando as pernas tremem que você admite que não sabe mais para onde ir. E é justamente nesse ponto de vulnerabilidade que Deus encontra espaço para mostrar que a direção não vem da sua capacidade, mas da presença dele. O seu limite não afasta Deus. O seu limite atrai a intervenção dele. Agora deixe algo muito simples e muito prático entrar no seu coração. Você não precisa dar grandes passos, não precisa resolver tudo, não precisa reorganizar sua vida inteira de uma vez. Pequenos movimentos quebram grandes travamentos. Então escolha um único movimento possível hoje, apenas um: ler um versículo que te acalma, reorganizar um canto da casa, abrir a janela para deixar entrar luz, levantar da cama e se espreguiçar, enviar uma mensagem pedindo oração, fazer uma breve oração antes de dormir. São movimentos pequenos, mas espirituais. Esses pequenos gestos enviam um sinal ao seu coração, um sinal de que você ainda está vivo, de que você não desistiu, de que Deus ainda pode agir. E enquanto você dá passos pequenos, Deus realiza movimentos grandes. A reconstrução não depende da sua velocidade, depende da sua disposição em permitir que Ele comece a trabalhar. E Deus sempre começa no lugar onde você parou. A paralisia que hoje te assusta pode ser o ponto de partida da virada que você tanto orou. Não despreze esse lugar. Deus tem uma tendência divina de transformar os seus limites em oportunidades de recomeço. A espera que parece castigo, mas é preparação. A espera é uma das fases mais difíceis da jornada espiritual, porque ela te coloca diante de um silêncio que não se move na velocidade da sua dor. É nesse período que você sente que tudo está parado, que nada acontece, que suas orações não estão fazendo diferença. A mente começa a criar histórias. Talvez Deus tenha te esquecido, talvez Ele não vá responder. Talvez sua vida esteja realmente travada, mas a espera nunca foi castigo. A espera sempre foi preparação. É na pausa que Deus trabalha onde você não vê. É na demora que Ele fortalece o que estava frágil dentro de você. Deus não está atrasando a sua vida. Ele está amadurecendo sua estrutura interna, porque existem bênçãos que você ainda não teria condições de sustentar. Existem caminhos que exigem maturidade emocional e espiritual. Existem respostas que pedem silêncio para serem entendidas. A espera não é perda de tempo. A espera é o tempo em que Deus transforma você no tipo de pessoa capaz de viver o que Ele vai entregar. Ele não está te punindo, Ele está te moldando. E há algo importante para reconhecer. Se Deus te colocasse hoje no lugar que você tanto deseja, com a força emocional que você tem agora, você se perderia. Não porque é fraco, mas porque ainda não está preparado para a demanda que viria junto com a bênção. A espera, portanto, não é Deus dizendo não. É Deus dizendo ainda não. E esse ainda não é cuidado, é proteção, é amor. Agora observe o que você pode fazer de forma prática, simples e possível, mesmo cansado. Estabeleça um micro-ritual diário de fé. Nada complicado, nada pesado, apenas 2 minutos de oração sincera. Um versículo lido devagar, uma respiração profunda para acalmar o coração.
Esse ritual devolve ordem ao seu emocional e abre espaço para que Deus te fortaleça dia após dia. Pequenos hábitos espirituais têm poder de sustentar almas em reconstrução. Essas pequenas práticas enviam uma mensagem ao seu espírito. Elas mostram que mesmo na espera, você não está parado. Você está se preparando, está alinhando seu coração à voz de Deus. Está criando consistência para receber o que Ele está construindo nos bastidores. A espera deixa de ser tortura quando você percebe que ela está lapidando você de dentro para fora. Deus não desperdiça tempo. Cada dia de espera está te formando. Cada silêncio está te moldando. Cada demora está te fortalecendo. Você não está parado. Você está sendo preparado para algo que vai exigir uma versão sua mais firme, mais sábia e mais profundamente conectada com Deus. Como Deus usa a dor como solo para novas raízes. A dor tem um jeito inesperado de revelar verdades que você adiou por anos. Ela abre fissuras em lugares que você acreditava estarem firmes. Ela expõe fragilidades que você tentou esconder. Ela desmonta estruturas internas que você manteve de pé só pela força da vontade. E por mais desconfortável que seja, é exatamente nessa exposição que Deus trabalha com mais profundidade. A dor não é um recado de fim. Ela é o aviso de que algo novo está começando a ser plantado. Deus usa a dor como solo, um solo que, quebrado, finalmente pode receber novas raízes. Quando o coração está protegido demais, endurecido demais, ocupado demais, nenhuma semente espiritual consegue brotar. Mas quando a dor rasga o terreno da alma, ela cria espaço. Um espaço que antes não existia. A dor abre clareira, abre profundidade, abre vulnerabilidade. E Deus trabalha na vulnerabilidade. Ele não planta em orgulho, Ele não planta em autossuficiência. Ele planta em corações que admitiram que algo precisa mudar. E é a dor que gera essa admissão. Você precisa compreender que aquilo que dói hoje pode ser exatamente o que está criando as condições para a sua cura amanhã. Deus não desperdiça sofrimento. Ele usa cada lágrima como regador. Usa cada frustração como preparo do terreno. Usa cada perda como remoção de raízes velhas que já não te sustentavam. E por mais difícil que seja aceitar isso, a dor está preparando você para uma versão sua mais forte, mais sábia e mais enraizada em Deus do que qualquer fase que você já viveu. E agora chega o ponto prático. Pergunte a si mesmo: o que essa dor revela que eu preciso curar? Essa pergunta é simples, mas profunda. Ela te ajuda a perceber o que está por trás do sofrimento. Talvez a dor revele dependência emocional. Talvez revele falta de limites, talvez revele exaustão acumulada, talvez revele medo de abandono. Seja o que for, a revelação é o primeiro passo para a cura. Porque Deus não cura o que você esconde, Ele cura o que você reconhece. Depois disso, escolha uma única mudança pessoal para iniciar. Não 10, não 5, apenas uma. Uma mudança que você consegue sustentar mesmo cansado. Pode ser descansar mais cedo. Pode ser orar antes de dormir. Pode ser evitar uma conversa que te desgasta. Pode ser organizar um pensamento por dia. Pequenas mudanças criam grandes raízes quando feitas com constância. A dor não está quebrando você, está abrindo espaço. Está tornando a terra fértil, está preparando seu coração para algo que ainda não apareceu, mas que já começou a ser plantado. Você está no processo, e todo processo dói antes de florescer. A porta que fechou ainda doía, então a virada já começou. A dor que permanece é muitas vezes confundida com falta de fé, falta de força ou falta de progresso. Mas existe uma verdade espiritual que quase ninguém te explica. Quando Deus fecha uma porta, a dor que continua não é sinal de fracasso, é sinal de transformação. É a prova de que algo está sendo arrancado pela raiz.
A cicatriz da porta que se fechou não é o fim da história. É o início do processo que Deus iniciou em silêncio para te conduzir a um caminho que você ainda não enxerga. A dor contínua revela que aquilo que você perdeu estava profundamente ligado à sua identidade, às suas expectativas, aos seus sonhos e até à sua segurança emocional. Por isso dói tanto, porque a perda mexe não apenas com o que você tinha, mas com o que você acreditava ser. E quando Deus intervém fechando uma porta, Ele não está só retirando algo externo, Ele está mexendo dentro de você. Ele está te transformando. E toda transformação real provoca desconforto. Você precisa entender que Deus fecha portas por amor. Portas que pareciam boas, mas que lá na frente te fariam mal. Portas que te dariam estabilidade, mas te afastariam do propósito. Portas que te dariam afeto, mas drenariam sua alma. Portas que te dariam controle, mas destruiriam sua dependência de Deus. E é por isso que dói, porque você se apegou ao que acreditava ser necessário. Só que Deus sabe que o que você perdeu não pode te acompanhar no caminho que Ele preparou. Quando a dor da porta fechada ainda está presente, significa que o processo está ativo. Deus está te moldando, reorganizando, limpando, realinhando. Essa dor é como a luz do amanhecer, intensa no início, mas sinal de que o dia está chegando. Você ainda sente a perda porque ainda está sendo preparado para a próxima porta. E quando Deus prepara, Ele remexe, Ele confronta, Ele expõe, Ele cura. A dor é o sinal de que Ele está trabalhando profundamente. Agora faça algo simples, possível e transformador. Permita-se sentir sem fugir. Aceite a dor como parte da cura, não como prova de que está tudo dando errado. Depois, nomeie a dor em voz baixa. Isso ainda dói, mas Deus está trabalhando. Essa frase devolve ordem ao emocional e ativa a consciência espiritual. Ela te lembra que a dor não está no controle. Deus está. Quando você nomeia a dor, ela perde força. Ela deixa de te paralisar e passa a te revelar. Você começa a enxergar que a porta fechada não foi rejeição, foi proteção, foi cuidado, foi direção, foi amor. E mesmo que você ainda não veja a próxima porta, saiba que Deus já está movendo aquilo que você ainda não pode perceber. A dor que permanece não é prova de abandono, é prova de que a virada já começou. O processo está em andamento. Deus está te conduzindo, mesmo quando você não sente. O tipo de oração que surge quando você perde tudo. Há tipos de oração que você só faz quando tudo desmorona. Não são orações eloquentes, cheias de palavras bonitas ou frases decoradas. São orações rasgadas, sinceras, nascidas do fundo do peito e da parte mais vulnerável da sua alma. Elas não seguem estrutura, elas não seguem regras, elas simplesmente acontecem quando o coração já não tem mais onde se esconder. E é justamente esse tipo de oração que Deus mais usa para virar histórias, porque Ele não responde máscaras, Ele responde verdades. Quando você perde tudo, as camadas caem, as defesas caem, a formalidade espiritual cai. O que sobra é uma pessoa exausta, procurando ar, tentando entender por que a vida virou de cabeça para baixo. E nesse estado, surge uma oração que tem mais poder do que tudo que você já disse antes. Uma oração curta, honesta, quase sem forças, mas cheia de entrega. Deus, eu não sei mais, mas eu preciso de Ti. Essa oração tão simples abre caminhos no céu que palavras ensaiadas jamais abririam. A perda tem esse poder. Ela te leva ao ponto em que você ora não porque aprendeu que deveria orar, mas porque não sabe mais como continuar sem Deus. A oração deixa de ser hábito e se torna sobrevivência. E quando a oração nasce da sobrevivência, ela rompe barreiras espirituais que estavam paradas há anos. Deus não rejeita coração quebrado.
Deus não ignora a alma sincera. Deus não resiste a uma oração que brota daquilo que você realmente está vivendo. E existe algo profundo acontecendo quando você se permite orar desse jeito. A oração sincera devolve você para o lugar certo. Ela desvia você da autodependência. Ela tira o peso da perfeição espiritual. Ela te reconecta com o único lugar onde sua alma encontra descanso, a presença de Deus. E é nesse lugar que Ele começa a trabalhar em você de uma forma que você nunca experimentou antes. As respostas não chegam no formato que você imagina, mas chegam na forma de paz, clareza, calma e coragem para enfrentar aquilo que parecia impossível. Agora veja o que você pode fazer de maneira prática, realista e possível. Faça uma oração curta. Não tente formular frases bonitas. Não tente parecer forte. Apenas diga: Deus, eu não sei mais, mas eu preciso de Ti. Essa frase é pequena, mas abre portas internas. Ela organiza sua mente. Ela acalma seu coração. Ela te lembra que você não está carregando sua vida sozinho. Ela cria espaço para que Deus haja. Essa oração não resolve tudo na hora, mas ela reposiciona você espiritualmente. Ela te coloca no caminho onde Deus pode falar, guiar e reconstruir. Quando você ora desse jeito, não há orgulho, não há máscara, não há pretensão, há apenas verdade. E Deus trabalha na verdade. A oração que nasce quando você perde tudo é a oração que Deus usa para começar tudo de novo. A ação divina que você não vê, mas já está acontecendo. Uma das maiores ilusões da vida espiritual é acreditar que quando nada muda por fora, nada está acontecendo por dentro. Essa percepção te engana, te cansa, te faz pensar que Deus está parado, distante ou indiferente. Mas a verdade é exatamente o contrário. Os maiores movimentos de Deus na sua vida acontecem justamente quando você não vê nada acontecendo. Ele trabalha nos bastidores. Ele move peças invisíveis. Ele rearranja caminhos, inclina corações, fecha acessos perigosos e abre conexões que você só vai entender mais tarde. A ausência de sinais não é ausência de ação, é maturação. Deus não faz barulho quando prepara algo grande. Ele age em silêncio porque a preparação precisa acontecer longe da sua ansiedade, longe da sua pressa, longe das interferências que poderiam desviar você do que está sendo construído. Enquanto você pensa que está parado, Deus está ajustando detalhes que ultrapassam sua compreensão. Enquanto você chora pedindo uma resposta, Ele está organizando uma saída. Enquanto você sente que tudo está travado, Ele está abrindo uma porta que não poderá ser fechada por ninguém. A ação divina não depende da sua percepção, depende do propósito. E existe um ponto fundamental aqui. Deus trabalha antes que você veja. A resposta chega antes da revelação. A mudança começa antes da manifestação. O milagre é iniciado antes de você reconhecer que algo mudou. Isso significa que mesmo hoje, mesmo agora, enquanto você escuta este conteúdo, Deus pode estar movimentando algo que você ainda não percebeu. Uma oportunidade que está sendo preparada. Uma pessoa que Ele está levantando para te ajudar. Um livramento que Ele já posicionou. Uma mudança que já começou dentro de você, ainda que silenciosa. Agora pense sobre isso com honestidade. Se Deus te mostrasse tudo o que Ele está fazendo neste exato momento, você não suportaria a ansiedade nem a expectativa. Por isso Ele age no oculto. Por isso Ele te conduz um dia de cada vez. Por isso Ele te ensina a confiar naquilo que você ainda não vê. A fé não nasce da evidência. A fé nasce da certeza de que Deus está no controle mesmo quando os seus olhos não conseguem identificar movimento algum. E aqui está a sua ação prática, simples e possível. Agradeça pelo que ainda não viu. Uma frase curta, mas poderosa. Obrigado, Deus, porque algo já começou. Essa atitude alinha seu coração com o que Deus está fazendo.
Ela te tira da postura de desespero e te coloca na postura de confiança. A gratidão ativa a esperança espiritual. Ela abre seus olhos para perceber sinais que antes passariam despercebidos. Gratidão não antecipa bênçãos. Gratidão revela o que Deus já está movendo. Quando você agradece pelo invisível, você muda o ambiente interno. Você retira o foco da dor e coloca o foco na promessa. Você tira o foco da espera e coloca no processo. Você tira o foco da falta e coloca no Deus que não falha. E quando essa mudança acontece dentro de você, é questão de tempo até que você veja, com seus próprios olhos, o que Deus construiu no escondido. Nada está parado, nada está perdido, nada está fora do plano. A ação divina já começou. Você só não viu ainda. A virada não começa no milagre, começa em você. Existe uma expectativa comum de que a virada na vida chega como algo grandioso, imediato, milagroso, quase cinematográfico. Mas na realidade espiritual, a virada não começa com uma mudança externa. Ela começa dentro de você. Antes que qualquer circunstância mude, Deus trabalha no seu coração. Ele te confronta, te fortalece, te amadurece, te limpa, te reposiciona. A virada não acontece quando as portas se abrem. Ela acontece quando você se torna a pessoa capaz de atravessá-las. O milagre visível é apenas o reflexo de uma transformação interna que começou muito antes. Quando Deus decide mudar sua história, Ele não começa do lado de fora. Ele começa no ponto mais profundo da sua alma. Ele mexe em crenças antigas. Ele desfaz amarras emocionais. Ele cura feridas que você fingiu que não existiam. Ele te mostra padrões que precisam ser quebrados. Ele te chama para uma nova postura, uma nova mentalidade, uma nova identidade. A virada começa quando você permite que ele entre nas áreas que você tentou controlar sozinho por tanto tempo. E isso explica por que tantas pessoas oram por mudança, mas continuam presas nos mesmos ciclos. Porque a mudança que elas esperam não combina com a mudança que elas evitam. Querem novas portas, mas não querem novos comportamentos. Querem novas oportunidades, mas carregam velhas crenças. Querem novos começos, mas evitam encerrar capítulos que já morreram. Deus trabalha ao contrário. Ele primeiro transforma quem você é, para depois transformar o que você vive. A boa notícia é que você não precisa estar perfeito para essa virada começar. Você só precisa estar disponível. O coração disponível é o terreno onde Deus mais opera. Disponibilidade significa sinceridade, significa admitir que há hábitos que estão te afastando de quem Deus quer que você seja. Significa reconhecer que certas atitudes estão sabotando sua própria jornada. Significa aceitar que existe um caminho melhor do que o que você vinha seguindo. A virada começa quando você se permite ser transformado. Agora veja uma ação prática, simples e completamente possível. Escolha apenas um hábito negativo para abandonar. Não tente mudar tudo ao mesmo tempo. Apenas um. Pode ser reclamar menos, pode ser se comparar menos, pode ser cuidar melhor da sua saúde, pode ser evitar uma conversa destrutiva, pode ser limitar um comportamento que rouba sua energia. Escolher um único ponto de mudança é suficiente para ativar o processo interno que Deus está conduzindo. Quando você abandona um hábito que te afastava de Deus, você cria espaço para Ele agir. Você abre caminho para o novo. Você permite que a transformação interna aconteça com mais fluidez. E à medida que essa mudança interna se fortalece, você perceberá que portas externas começam a se mover. Porque onde há transformação por dentro, a virada por fora é apenas questão de tempo. A virada não começa no milagre, começa no coração que decide não ser mais prisioneiro da própria história. Quando você percebe que a perda não foi o fim, mas o primeiro capítulo. Há um momento
depois de tanta dor, tanta confusão e tantos recomeços silenciosos, em que algo dentro de você finalmente começa a se alinhar. Não porque tudo voltou ao normal, mas porque você enxerga o que antes era impossível de compreender. É quando você percebe que a perda que te derrubou não foi o encerramento da sua história, foi o primeiro capítulo de algo totalmente novo que Deus começou a escrever. A dor que você viveu não apagou o que Deus planejou, ela preparou o terreno, ela limpou o caminho, ela te conduziu para um ponto em que você finalmente consegue olhar para trás e entender que nada foi aleatório. A perda não destruiu você, ela revelou você. Ela te mostrou limites que você não admitia, te mostrou dependências que você não reconhecia, te mostrou forças que você não sabia que tinha. E, acima de tudo, te mostrou que você não sobreviveu por acaso. Sobreviveu porque havia propósito, porque Deus estava segurando sua história com firmeza quando você não tinha mais forças para segurar nada. A perda não foi o fim, foi o instrumento que abriu a porta para o que realmente importa. Quando você percebe isso, algo muda na forma como você interpreta sua jornada. A queda deixa de ser vergonha e passa a ser ponto de retorno. A espera deixa de ser tortura e passa a ser lapidação. O silêncio deixa de ser abandono e passa a ser estratégia. A dor deixa de ser castigo e passa a ser preparo. Você começa a entender que Deus não trabalha com destruição, Ele trabalha com reconstrução. E toda reconstrução começa quando o antigo deixa de existir. E então, dentro de você, nasce uma consciência diferente. Uma clareza que não vem da circunstância, mas do espírito. Você começa a enxergar sua vida como uma narrativa maior do que os seus olhos podem ver. Você percebe que Deus estava escrevendo um enredo enquanto você chorava, achando que tudo tinha acabado. E quando essa consciência chega, a desesperança perde força. O medo perde domínio, a dúvida perde espaço, porque agora você sabe. A perda não foi o fim, foi o início. Agora veja sua ação prática, simples e profundamente transformadora. Reinterprete sua própria história com esta verdade. Diga a si mesmo: eu não perdi a minha vida. Eu perdi o que me impedia de viver o propósito. Essa frase reorganiza sua perspectiva. Ela te tira do papel de vítima e te coloca no papel de alguém que está sendo moldado. Ela devolve força ao seu espírito. Ela te permite caminhar com mais maturidade e com mais fé. Essa nova interpretação não muda o passado, mas muda completamente seu futuro. Quando você olha para sua perda e enxerga começo em vez de fim, você assume a postura de alguém que não apenas sobreviveu, mas que está sendo preparado para viver algo maior. Deus não encerrou sua história naquele momento de dor. Ele apenas virou a página. E esta nova página é onde você começa a ver com clareza o que ele estava construindo desde o início. Oração guiada. Feche os olhos por um instante, não para fugir da realidade, mas para enxergar com mais clareza aquilo que Deus está fazendo em você agora. A jornada que você viveu até aqui foi pesada, confusa e desgastante. Você perdeu coisas que achava que nunca perderia. Você viu portas se fecharem sem explicação. Você sentiu um silêncio que parecia injusto, mas mesmo assim você permaneceu. E permanecer em momentos como esse já é um ato de fé. Agora é hora de entregar tudo isso nas mãos de Deus, não como quem desiste, mas como quem finalmente entende que não precisa carregar a própria vida sozinho. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo, como quem libera o peso acumulado por meses. Coloque sua dor diante de Deus. Coloque o medo. Coloque a insegurança. Coloque aquilo que te tira o sono. Coloque o que ainda sangra por dentro. E agora, em voz baixa ou apenas no coração, ore comigo.
Deus, eu entrego diante de Ti tudo aquilo que eu não consigo mais sustentar. Eu coloco nas Tuas mãos a dor que me acompanha, as perguntas que eu não consigo responder e as perdas que ainda pesam no meu peito. Eu não sei o que fazer sozinho. Eu não tenho mais força para continuar do mesmo jeito, mas eu preciso de Ti. Vem sobre mim com a Tua paz. Me mostra o próximo passo, me dá direção, me cura por dentro, me fortalece onde eu enfraqueci e me revela o que estás construindo, mesmo que eu ainda não consiga ver. Toma minha vida, Senhor, e alinha meu coração ao Teu propósito. Amém. Agora, respire novamente. Sinta a calmaria entrando devagar. Ela não vem porque tudo se resolveu. Ela vem porque você entregou sua história ao único que pode conduzir você para fora desse vale. E a partir deste momento, existe uma ação simples e profundamente transformadora que você pode fazer. Não tente resolver seu futuro inteiro. Não tente reconstruir tudo de uma vez. Peça direção apenas para o próximo passo, não para amanhã, não para o mês que vem, só para hoje. E quando este vídeo terminar, faça um ato pequeno e simbólico que marque esse recomeço. Abra a Bíblia e leia um versículo. Envie uma mensagem pedindo reconciliação. Tome um banho para aliviar o peso do corpo. Caminhe alguns minutos. Organize um pequeno espaço. Ore de novo antes de dormir. Qualquer gesto que represente movimento. Porque quando você se move, mesmo pequeno, Deus move o que você não alcança. Você não está sozinho, você não está perdido, você não está no fim, você está no início de uma reconstrução guiada pelas mãos de Deus. E aquilo que começou na dor vai terminar em propósito. Fique na paz de Deus.